Agora que você viu a aula 1 de bactérias falando sobre as características físicas, vamos para a aula 2 e entender o restinho delas. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre a parte 2 das bactérias. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho importante para vocês. Abrimos o Apoia-se aqui do canal. Nele você vai poder nos ajudar a manter o canal com a melhor qualidade possível, além de ter direito a uma série de benefícios como PowerPoints das aulas do canal, resumos, cronogramas de estudo e várias outras coisinhas que estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhadinha e, se puder, nos apoie, é muito importante pra gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Como todo ser vivo, as bactérias elas precisam se reproduzir e para isso elas são muito inteligentes. Afinal, elas estão há milhares de anos e ninguém sumiu com elas até hoje. Elas podem se reproduzir de diferentes formas, então a gente vai falar de várias delas. A primeira forma é a divisão binária, que é basicamente criar uma cópia idêntica sua e se separar, como se fosse um clone. Ela também pode ser chamada de cisparidade. Uma outra forma é a esporulação, que neste caso a bactéria vai sofrer um espessamento do envoltório e interromper o metabolismo. Assim, ela vai formar um esporo chamado endoesporo. Esse endoesporo é capaz de viver em inatividade por muito tempo. O anthrax, por exemplo, faz esse tipo de reprodução, entre aspas, porque não é necessariamente uma reprodução, mas sim uma forma de sobreviver mais tempo. Mas esses dois tipos não usam outra bactéria para fazer qualquer tipo de interação gênica. Então eu vou falar para vocês 3 formas que as bactérias têm de se reproduzir, tendo essa interação gênica ou troca de DNA com outra bactéria. Começando pela conjugação bacteriana, que vai consistir na transferência de DNA diretamente de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora através de um tubo de proteínas que vai ser chamado de pelo sexual ou pilos, que vai conectar o citoplasma das duas bactérias. Esses pelos sexuais eles são presentes apenas em um tipo de bactéria, que é a bactéria F positivo, que são bactérias que têm um plasmídio denominado F e que são doadoras de DNA. Existe um outro tipo de bactérias que tem um plasmídio F negativo. Nesse caso, ela não vai doar o DNA e vai receber. Quando esse DNA é transferido da que tem o F positivo para o F negativo, ele pode ser transferido como plasmídio inteiro ou, algumas vezes, um pequeno pedaço do DNA cromossômico da bactéria vai se unir ao plasmídio e vai ser transferido junto com ele. A bactéria que vai pegar esse plasmídio, a F negativo, ela vai fazer uma recombinação gênica com esse fragmento de DNA e esse plasmídio da F positiva. Assim, essa conjugação vai possibilitar um aumento na variabilidade genética dessa população. Pode existir também a transdução bacteriana, que vai ocorrer uma transferência de fragmentos do material genético através de um tipo de vírus chamado bacteriófago, que é um vírus que vai atacar especificamente bactérias e a gente vai comentar numa outra aula sobre ele. Ou pode acontecer também a transformação bacteriana, que vai consistir na absorção de fragmentos de moléculas de DNA dispersas no meio e, posteriormente, a incorporação desses fragmentos de DNA dispersos ao DNA bacteriano. Só que além de se multiplicar, uma coisa que é muito importante para os seres vivos é como que ele vai se alimentar e gerar energia. No caso das bactérias, lembrem-se, esses organismos são muito antigos e super adaptados. Ela vai fazer várias coisas diferentes, então vamos falar sobre cada uma delas. Nós temos um grupo chamado grupo de bactérias autotróficas, que são as fotoautotróficas, que são capazes de produzir o próprio alimento pela fotossíntese, utilizando gás carbônico, que é a fonte de carbono dela, e a luz, que é a fonte de energia. As cianobactérias, por exemplo, pertencem a esse grupo. Temos as quimioautotróficas, que vão utilizar como fonte de energia reações de oxidação de compostos inorgânicos, produzindo o próprio alimento através de um processo chamado quimiossíntese. As bactérias que fazem o ciclo do nitrogênio, por exemplo, fazem parte desse grupo. E nós temos um outro grande grupo, que são os grupos das heterotróficas, que são as
quimioheterotróficas, que são bactérias que utilizam fontes de energia e também fontes de carbono de moléculas orgânicas que elas vão absorver através do ambiente. Nesse grupo estão as bactérias saprofágicas ou decompositoras, que atuam na decomposição de matéria orgânica morta, as parasitas, que vão provocar doenças, ou até as mutualísticas. Existe também uma outra classificação que são as fotoheterotróficas, que elas vão utilizar a luz como fonte de energia, mas elas não são capazes de sintetizar moléculas orgânicas, porque elas não fazem fotossíntese, tendo que absorver do meio esse tipo de alimento. Geralmente essas bactérias são bactérias anaeróbicas. Aproveitando para falar sobre isso, algumas bactérias elas utilizam oxigênio e outras não. Isso se dá porque as bactérias elas podem ser aeróbicas e elas vão utilizar o oxigênio para fazer a respiração celular e produzir energia. Podem ser anaeróbicas facultativas, ou seja, vão utilizar o oxigênio quando ele está disponível. Porém, se não tiver oxigênio, ele vai fazer um outro processo chamado fermentação. E podem ser anaeróbicas, onde elas só conseguem fazer fermentação e muitas vezes podem até morrer na presença de oxigênio, uma vez que o oxigênio é tóxico. Mas não se preocupe, no canal vai existir algumas aulas relacionadas a fotossíntese, fermentação, quimiossíntese e respiração celular. Então aguarde. Por fim, como uma curiosidade, diferente do domínio das bactérias ou eubactérias, também existe um outro domínio de indivíduos procariontes que são chamados árqueas, que essencialmente são muito parecidos com as bactérias, possuem várias características que eu citei já nas duas últimas aulas. Porém, elas têm como diferença os seus genes, que vão conferir um metabolismo completamente diferente das eubactérias. Além disso, sua parede celular não vai apresentar glicanopeptídeos, mas uma outra substância como polissacarídeos e uma estrutura proteica chamada S-layer, ou superfície S. Os flagelos também vão ter composições diferentes e origens diferentes das eubactérias. Elas foram inicialmente encontradas em ambientes chamados extremos, com temperaturas muito altas, muito salinos ou até mesmo muito ácidos. Então elas são consideradas organismos extremófilos, por habitarem esses locais. As bactérias, de modo geral, são organismos muito antigos e muito primitivos. Elas estão rodeando você a todo momento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!